Boa noite a todos os amigos da página do Francisco de Assis, do canal do YouTube, dos frequentadores do Centro Espírita, das casas espíritas, daqueles que têm afinidade com a doutrina espírita. Estamos aqui para mais uma reflexão das parábolas de Jesus. A proposta que eu fiz desses estudos de terça-feira, trazer sempre uma parábola e nessa parábola acrescentar a doutrina espírita, uma visão dentro da doutrina espírita dessas explicações das parábolas que muitas vezes são tão difíceis, da nossa compreensão. Hoje eu quero falar com vocês de uma parábola que, a princípio, quando a gente lê, ela é muito estranha, aos ouvidos. Ela está na passagem de Mateus e também nós encontramos ela em Lucas. Lucas de uma forma mais amena, mais tranquila. De Mateus é uma forma mais dura da gente ouvir, que é a parábola do festim de núpcias. Para a gente se situar um pouco sobre como que Jesus fala dessa parábola, foi no período em que ele foi para Jerusalém, para a festa da Páscoa, junto com os discípulos. E eu acredito que o mestre, Jesus, já sabia do que iria acontecer naqueles próximos dias, Ele já sabia o que iria enfrentar. Então, essas últimas parábolas, que foram intensas esses dias antes daquele julgamento, da crucificação, aquela coisa toda, quando eles vão para essa festa da Páscoa, esses dias que antecedem são de muitos ensinamentos, muitas parábolas. E são parábolas fortes, são parábolas que a gente precisa ter um olhar mais atento, porque chega às vezes até assustar um pouco. Essa parábola foi uma que Jesus fez em Jerusalém, próximo ao templo, onde ele estava ali conversando com várias pessoas e sempre aproveitando para ensinar, falando sobre o reino de Deus. E eu fico imaginando Jesus sabendo que logo iria deixar esse corpo físico, deixar esse contato mais íntimo ali com as pessoas, e a dificuldade das pessoas entenderem o que ele estava querendo dizer. Então, eu acho que por isso que essas últimas parábolas são um pouco mais assustadoras para a gente que vê, no primeiro momento. É um alerta, ele está chamando atenção. É como se ele falasse assim, olha, está acabando meu tempo aqui, vocês não estão entendendo nada, Então, eu vou colocar o vídeo dessa parábola do festim de núpcias, para a gente ver, ouvir a história, para depois nós comentarmos sobre ela. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos:
O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Interessante, né? Essa palestra, essa parábola, né? E quando eu montei esse estudo, na verdade, esse estudo eu já tinha feito ele alguns anos atrás, e quando eu novamente busquei, né, eu vi como que a minha compreensão já tinha modificado um pouco. E é interessante, né? Porque a primeira visão, a gente pensa, mas o que Jesus está querendo dizer? Como que é difícil, né, a gente entender essas palavras dele e qual que é essa proposta? Por que é uma festa de casamento? E por que os convidados recusam, né? Porque quem não vai querer participar de uma festa de casamento? E por que o rei manda, depois que os servos são mortos, né, o rei responde com mais violência, dizimando aquela cidade, destruindo aquela cidade, mas mantém a festa de casamento? E aí outra coisa que mais me chamava atenção nessa parábola era, imagina, você convida todo mundo. Então você está convidando pessoas de várias classes sociais, ele mesmo fala, né, pessoas boas e pessoas más. E aí uma pessoa não chega vestido de acordo, mas você está fazendo convite, então pode chegar gente de tudo quanto é jeito. E aí por que você vai ficar bravo com aquela pessoa que chegou sem estar com a roupa correta, né? Então essa parábola sempre me chamou atenção. E é interessante quando a gente olha ela com mais carinho. Porque, na verdade, os ensinamentos de Jesus, eles não são para aqueles homens e para aquelas mulheres ali que ouviam, aqueles seres encarnados. A proposta de Jesus não era para essa mente encarnada, para esse personagem, né, que cada um vive na sua encarnação. Mas a proposta eram sementes lançadas para aqueles espíritos imortais que reencarnariam inúmeras e inúmeras vezes, terra fértil que uma hora iria brotar. As parábolas não eram para quem estava ouvindo naquele momento, porque com certeza poucos compreenderam. A parábola era para aqueles espíritos que iriam guardar aquelas sementes e depois iriam frutificar. Tem uma frase de um pastor que eu gosto muito. Essa frase é o seguinte, olha: qualquer um pode contar as sementes de uma maçã, mas só Deus pode contar o número de maçãs em uma semente. Então, as parábolas são essas sementes lançadas. E se nós temos esses ensinamentos hoje à nossa disposição, e nós temos também no plano espiritual toda essa passagem de Jesus na Terra, nós temos essa biblioteca no plano espiritual com todas as parábolas em detalhes, em situações, tudo isso
é porque mesmo a gente não compreendendo, mesmo a gente modificando tudo isso e criando religiões, criando segmentos, segmentando a humanidade com interesses muitas vezes próprios e não divinos, mesmo assim, a misericórdia divina acredita que nós somos terra boa. Nós, como os espíritos imortais que somos, temos essa herança divina. E por mais que eu faça para querer apagar, por mais que eu construa em mim essas trevas, eu não tenho como negar, né, ou tirar de mim essa herança divina, essa essência divina. Então é essa essência divina que é essa plataforma, né, que nos dá esse amparo para que essas sementes sejam lançadas. E o Pai nos conhece. Então, mesmo que cada um de nós tenha condições, né, de contar, como diz esse pastor norte-americano, de contar quantas sementes tem dando uma maçã, porque eu estou visualmente vendo, somente Deus tem condições de saber, naquela sementinha, quantas maçãs poderão sair dali, né? Quantas laranjeiras sairão de uma semente de laranja? Nós, visualmente, materialmente, somos tão imperfeitos, tão incompletos, mas temos uma potência enorme divina dentro de nós. E é isso que faz com que a espiritualidade, que faz com que esse processo evolutivo aconteça. Então, nessa leitura superficial, fica tudo muito confuso, porque a gente não consegue compreender quais são essas sementes lançadas por Jesus. A gente até assusta um pouco diante da situação. Mas como que Jesus iria falar de coisas transcendentes para aqueles homens e mulheres ali, extremamente materiais, sem colocar para eles situações do dia a dia e da cultura? Somente o mestre para poder fazer isso, né? Somente Jesus para poder trazer essa alegoria para que a gente possa compreender. E por isso ele foi tão mal compreendido, né? E até hoje nós temos muita dificuldade em compreendê-lo. Mas por que então a festa de casamento? Se a gente buscar no Antigo Testamento, que é a base da cultura dos hebreus, a união do homem com Deus é simbolizada pelo casamento. Porque dentro da cultura, o casamento é a união mais íntima que pode acontecer entre duas pessoas. Porque eles vão viver o resto da vida junto, vão dividir a casa, vão dividir todo o espaço, né? Então, eles entendendo que sendo o casamento a situação mais íntima que pode acontecer em questão de sentimento entre duas pessoas, eles usam essa mesma alegoria na questão da união com Deus. Então, toda vez que se fala de uma união do ser, do homem, mulher, com Deus, com o divino, isso é simbolizado pelo casamento. Então, quando Jesus fala que o reino de Deus parece com um rei que faz o banquete do casamento do seu filho. Quem que é esse noivo? Quem que é esse filho? Jesus. Então, essa parábola inicia com Jesus contando o seguinte: o Pai, nosso Pai amoroso, está nos ofertando um banquete. Esse banquete é da minha união, Jesus, com toda a humanidade. É isso que ele quer dizer nesse início. Essa união da proposta dele, do exemplo vivo que ele nos traz, né? O mestre que pega na nossa mão e tenta ensinar a gente a fazer as primeiras letras, e é essa união, é esse o banquete. E no Evangelho de João, até para reafirmar essa situação, tem várias outras passagens, mas no Evangelho de João, quando ele conta que João Batista, né, que era primo de Jesus e vivia afastado e fazia os batismos, aquela coisa toda lá no Rio, quando ele chega próximo, né, quando Jesus chega próximo a ele, que também vai fazer o batismo, e acontece toda aquela situação que João percebe que ele é o Messias, no Evangelho de João, João Batista diz que Jesus é o noivo, por causa dessa união. É através dele que nós conseguiríamos fazer a união
com o Deus, né? Com algo maior que a gente consegue compreender. Então, se a gente conseguir caminhar nos passos de Jesus, nós vamos ampliar com essa compreensão maior do divino, que é algo muito maior que a gente consegue compreender. Esse convite, né? Como é que a gente pensa lá? Vamos lá, eles começam a fazer o convite, as pessoas recusam. Começam a fazer o convite, as pessoas recusam. Por que essas pessoas recusam? Elas recusam porque elas vão para o campo, têm negócios. E quem são esses servos que vêm convidar para esse banquete dessa união com o divino? Os servos são os iluminados que muitas vezes já vieram no nosso planeta trazendo sempre a proposta da virtude, trazendo sempre a proposta dessa essência divina, sempre esse autodescobrimento. E quem são esses que negam, que recusam? Muitas vezes nós mesmos, né? Os materialistas que não conseguem compreender e enxergar um pouco mais do que a matéria. A vida, que de forma silenciosa, amorosa, muitas vezes nos convida a prestar atenção a algo além do material. Mas nós recusamos. Nós recusamos esse convite. 1, 2, 3. E às vezes nós nos sentimos tão incomodados por sermos convidados para um banquete que a gente não quer ir, que chegamos ao ponto de excluir essa pessoa que nos faz o convite, tentar apagar essa proposta da vida e no despertar. E aí por isso que na parábola é colocada aquela figura que assusta, que esse rei destrói a cidade. Quando nós recebemos convites e convites da vida para esse despertamento, e nós não fazemos de forma amorosa, às vezes vai ter que acontecer uma destruição daquilo que é ilusão, que não nos permite observar o que é o essencial na nossa encarnação. Muitas vezes somos despertados por uma perda, por uma doença, por um abalo. É a destruição da cidade. É a destruição dessa minha zona de conforto que faz com que eu não queira modificar. Me dá trabalho querer ir no banquete, principalmente porque eu vou ter que ir no banquete com uma outra roupa, né? E assim nós vamos recusando esses convites. Mas os convites não param, eles continuam. Mas essa questão da túnica nupcial, né? Como eu disse antes, o que é essa questão? Né? Por que então aquele rei questiona aquela pessoa, mas como é que você entrou aqui sem ter a túnica nupcial? A túnica nupcial, como o Alírio Cerqueira fala no estudo dessa parábola, no livro Parábolas Terapêuticas, ele fala que a túnica nupcial são as virtudes. Então, conforme eu vou exercitando as virtudes diante das situações que exigem de mim esse testemunho, é essa roupagem que eu tenho como me apresentar nesse banquete, nessa união. Interessante Jesus utilizar essa questão da túnica nupcial, porque na cultura dos essênios, né, onde Jesus viveu com eles muito tempo, quando os jovens, né, se casavam, na túnica nupcial era uma túnica feita sem costura, de um fio, como se fosse um fio de linho, né, um fio branco, e a túnica era costurada, né, feita sobre medida para a pessoa, né, já num tamanho que ela iria usar durante muito tempo, só que sem emenda, sem costura. Era feita inteira, ela só tinha a gola, os buracos da manga e ela era inteira. Olha que interessante essa alegoria. E outra coisa, os essênios usavam branco, tá? Isso por questão lá da época, que a questão do tingimento já era um pouco difícil, mas eles usavam branco. E é uma mudança, porque as crianças usavam as túnicas também, mas elas usavam uma cor mais amarronzada, como se fosse um fio mais, um fio menos puro. E aí, quando ele entra na idade adulta, que eles se casam, então eles mudam de fase, é uma transmutação, né? Eu deixo de ser criança, passo a ser
um da sociedade, responsável pela minha comunidade, com trabalhos, com várias obrigações, então eu troco a roupa, eu coloco a túnica, que acontece na túnica nupcial. E o interessante é que ela não tem emenda, né? Ela é inteira. E eu acredito que essa proposta Jesus traz nessa parábola, dessa informação. Nós precisamos fazer essa mudança de roupa. Se nós buscarmos dentro da doutrina espírita, o corpo físico é uma roupa, né? Então, a cada encarnação nós trocamos de roupa. E é uma proposta de melhoramento. Se nós buscarmos pela ideia do alírio, a cada exercício de virtude, eu estou trocando de roupa, eu estou me modificando. Só que essa troca ela é trabalhosa, né? Porque ela vai exigir de nós, tanto numa nova reencarnação, como nessa mesma mudança de atitudes, esforço. Porque as virtudes, elas não são passes de mágicas, elas são construídas em nós, através de exercícios. Então, cada momento em que a vida me traz propostas, onde eu tenho que exercitar a fé, a confiança, a gratidão, são exercícios para essa troca de roupa. E o interessante é que se a gente observar, né, ampliar nossa visão, todas as posições que a gente ocupa, e é interessante que normalmente as posições também têm a ver com as roupas, né? Pode ver que às vezes médicos, pessoal da saúde, dentistas se vestem de branco, os advogados, o pessoal da área administrativa se veste mais social. Então nós temos uniformes para trabalhar. Então a gente vê que a roupa é algo interessante, né? É algo que nos representa. Então tudo que nos rodeia, todas essas funções que nós exercemos no nosso dia a dia são degraus, né? A minha profissão, se eu tivesse olhar amplo, a minha profissão, ela é um degrau para a minha ascensão, para o meu processo evolutivo. Quanto que eu tenho a aprender na minha profissão? Quantas virtudes eu tenho que exercitar dentro da minha profissão? E aí, tirando a profissão, está dentro do lar, né? A gente vai ampliando e a gente vai vendo que a vida é uma escola. Não tem como negar isso, né? E não adianta a gente querer bancar o aluno rebelde, né? Porque nós vamos ficar de recuperação e vamos enfrentar aí dificuldades. Nós sabemos dessa existência divina, né? Nós sabemos dessa necessidade, dessa troca de roupa, desse aprimoramento das virtudes. Na verdade, sim, nós conhecemos tudo isso, né? Eu até acredito, dentro da doutrina espírita, que nós não somos as primeiras, não é o primeiro contato nosso com as parábolas de Jesus e nem com a doutrina espírita, porque espíritos que somos já vivenciamos muitas reencarnações. Quantas vezes nós já passamos pelas páginas dos evangelhos? Quantas vezes a vida nos traz, nessa forma material da encarnação, propostas de mudança? Mas é um processo lento, né? É um processo que a gente precisa compreender, não só a questão da existência divina, mas realmente sentir. Esses dias, de manhãzinha, eu estava sentada na área de fora aqui de casa, e como eu moro num sítio, a gente está muito próximo da natureza, e várias andorinhas começaram a voar baixinho, que era de manhã, então eles estavam comendo os bichinhos, né? Então elas voando baixinho mesmo, aquelas andorinhas, e elas são bonitinhas, o formato, né? Quando elas voando, a gente identifica de longe que são andorinhas. E passava bem próximo de mim, e vinha, e tinha os bichinhos saindo da grama, e elas vinham pegar aqueles bichinhos no ar, e eu fiquei imaginando, né? Como a natureza é tão perfeita, né? Tem uma parábola de Jesus que fala que os lírios do campo se vestem muito mais bonitos que o próprio rei Salomão, e eles não se preocupam com nada. E nós temos uma preocupação constante do amanhã, uma insegurança constante, uma ansiedade, sendo que tudo tem uma rotina, tudo tem um exercício, tudo tem um momento. Se eu, quando acordasse, simplesmente prestasse atenção nesse acordar, nesse início da manhã, mas eu já estou preocupado com o que vai acontecer no final do dia. Aí eu vou dormir, em vez de eu
ficar tranquila, tentar relaxar, para aproveitar a noite de sono, eu já estou preocupada com o que eu tenho para fazer no outro dia seguinte, e assim eu vou vivendo nessa ansiedade, não acreditando e não confiando na providência divina. É claro que nós temos que fazer nossa parte, é claro que nós temos que fazer toda essa mudança para trocar essa roupa, né? Mas nós temos que principalmente ter essa tranquilidade da providência divina. Mesmo que de repente hoje eu perceba, eu falo assim, nossa, mas eu tenho tanto para caminhar nessa evolução, eu tenho tanto para aprender, que ótimo. Eu não posso entrar na ansiedade de querer as coisas para amanhã. E nem achar que tem que ser tudo para ontem. O evangelho, esses ensinamentos são sementes. A semente demora um tempo para ela florescer. Eu não planto hoje para colher amanhã. Eu planto hoje para colher no momento da colheita, no tempo necessário. Mas eu tenho que trabalhar junto com o tempo. Eu não posso cruzar os braços e achar que o tempo vai resolver, né? Como eu já disse em outras vezes aqui. O tempo é um auxiliador. O trabalho tem que continuar. Tem uma passagem de Marcos que eu gosto muito, porque nessa dualidade, né, no confiar e no desconfiar, né, vamos voltar à parábola lá, em encontrar nesse banquete, em ser convidado para esse banquete, mas muitas vezes a gente nem ir por achar que não está com a túnica, né? Porque eu vou até acrescentar um pouquinho, né? Às vezes a gente, na nossa insegurança, nós nem damos um passo além nesse banquete ofertado, porque nós não achamos dignos de fazer parte. Então, nessa incredulidade, tem uma passagem de Marcos que eu gosto muito, que ele conta de um homem que chega desesperado para que seu filho fosse socorrido. O rapaz ele era epilético, e até os discípulos, né, tentaram curar ele antes, mas não conseguiram. E ele chega desesperado para Jesus e fala assim: se você pode, cura meu filho único, cura ele. E aí Jesus responde: tudo é possível para aquele que crê. E o pai do menino, né, desesperado em lágrimas diante de situações que acontecem, né, há muitos anos, nesse filho epilético, porque a epilepsia, né, as crises convulsivas é muito difícil de ver, né, ainda mais imagina numa criança, num jovem, aquele pai amoroso com um desespero, porque não sabia, né, naquela época não existia medicina, não sabia nada, não tinha medicamento, não tinha nada, né, achava até que ele estava endemoniado, e o menino era doente, e ele naquele desespero, e ele chega para Jesus e Jesus responde: tudo é possível para aquele que crê. E o pai em lágrimas responde: eu creio, Senhor, socorre a minha falta de fé. Essa passagem me chama muita atenção, porque eu acho que reflete a todos nós. Nos momentos de aperto, nesses convites que a vida faz, eu creio na providência divina, eu creio que tudo vai dar certo. Mas lá dentro, é como se eu gritasse também para Jesus: socorre a minha falta de fé. A minha insegurança, eu achar que não estou pronto, ou o que é pior, eu achar que não mereço. Então, a vida nos convida a esse banquete. E que tenhamos nós essa confiança de fazer essa troca de roupa, mesmo que não seja a túnica sem remendo, mesmo que a nossa seja remendada, e ir para esse banquete. Porque essa dualidade, ela vai fazer parte de nós nesse processo evolutivo. Eu acredito que a gente só vai conseguir tirar essa dualidade quando nós ultrapassarmos esse passo, esse degrau evolutivo que nós nos encontramos, porque a dualidade é como uma gangorra que eu estou equilibrando os meus sentimentos. Uma hora o excesso de amor, outra hora a falta de amor, né? Uma hora a segurança, outra hora a insegurança. Uma hora paz, outra hora perturbação. Uma gangorra de sentimentos. Até que eu consiga chegar num ponto onde eu equilibro. E aí, na hora que eu entro nesse ponto de equilíbrio, que seria o ponto neutro, mas não nessa neutralidade de não se preocupar com nada, mas o ponto de equilíbrio, de saber dosar o A e o B, o ponto positivo e o ponto negativo.
E aí eu não vou ter mais essa dualidade, porque eu vou saber o caminhar. Mas isso é um processo lento, né? Devagar, como eu disse, são sementes. Né? A gente planta quanto tempo que demora para florescer? Então são sementes lançadas. E essas virtudes da fé, da confiança, da fraternidade, elas são extremamente necessárias nesses momentos de testemunho. Os momentos difíceis que a gente passa na vida, muitas vezes é complicado a gente entender isso, mas quando a gente entende, dá uma leveza. Nós não nascemos para ser infelizes, nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para piorar a proposta que aqui viemos. Não, nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para ser vencedores, nós nascemos para enfrentar todas as propostas de reencarnação e sairmos daqui vitoriosos. Então, as propostas que às vezes hoje a vida me traz e que eu acho que para mim é algo de extremo sofrimento, é porque eu ainda estou no processo de endurecimento espiritual. Quando eu compreender que não é para me derrubar, mas é para me fortalecer, que não é para que eu caia, para me derrotar, mas é para que eu erga e aprenda as virtudes da benevolência, da resignação, da gratidão, se torna mais leve. É um processo diário, né? Diante da nossa dualidade, da falta de fé, da falta de confiança, é um processo diário que não tem processo, não é uma varinha mágica que vai chegar e vai nos transformar de um dia para o outro, e também não existe uma receita que deu certo para mim que vai dar para o outro, não, é uma construção. Mas eu acredito firmemente que quando nós estivermos no plano espiritual e a gente olhar para a nossa reencarnação, nós vamos ver que o que nós passamos foi tão pouco diante da proposta que nós temos. Então, isso é muito gratificante, né? A gente compreender que mesmo nas dificuldades, a proposta divina da misericórdia sempre nos alcança. É aquela situação daquele aluno, né, que tem extrema dificuldade, vou dar o exemplo de matemática. Está com uma página inteira de exercício de matemática para fazer, e ele sofre com aquilo. Mas ele precisa fazer, porque é uma prova, né? E assim somos nós, esses alunos difíceis, rebeldes, que nós não queremos fazer os exercícios. Aí a vida chega e dá aquela chamada na gente para que a gente preste atenção e tenha gratidão. Retira da gente algo para que a gente perceba a falta e, em contrapartida, que a gente aprenda a ter gratidão naquilo que nós realmente temos. Se eu olhar com rebeldia, eu vou enxergar apenas o problema, eu vou enxergar apenas aquilo que me falta. Se eu olhar com gratidão, eu vou conseguir enxergar soluções. Eu vou ver todo o resto do que eu tenho. Mas é um processo de aprendizagem, né? Nós não temos tempo para chegarmos lá, vamos passar de ano. Não existe esse tempo. Eu tenho que ir trabalhando com esse tempo. Espíritos imortais que somos, podemos vivenciar inúmeras vidas, né? Mas nós não podemos cruzar os braços e falar assim, não, está tudo muito difícil. Né? Eu não fui, o convite chega, não, eu não quero participar. Não, essa não é a proposta. A proposta da nossa reencarnação é movimento, é aprendizado. Né? E isso é bom, porque isso vai realmente nos fortalecer. A cada vez que a vida dá essa cutucada em nós, com uma perda, com um problema de saúde, com algo que chega em nossas mãos e que está difícil de resolver, vamos olhar com olhar grato. É a misericórdia divina falando para nós assim, olha, você dá conta, porque nada lhe chega que seus ombros não conseguem suportar, então você dá conta. Respira fundo, um dia depois do outro, você dá conta. Aí quando lá nessa parábola fala que ele chegou sem a túnica, né? E que aí ele é amarrado com as suas mãos, suas pernas e é jogado às trevas. Aí isso assusta, gente. Se a gente pensar, né, a pessoa chegou, né, então vamos pensar nós. Aí que a gente muitas vezes fala assim, não, eu não estou preparado para isso, então eu nem vou aceitar o convite. Porque e o medo de chegar, não estar preparado e ainda sofrer as consequências de não estar preparado. Mas não é dessa forma. No livro Nosso Lar, André Luiz, depois que passa toda aquela situação
do umbral e tudo mais, e vai lá para a colônia espiritual, ele chega lá ainda com essa roupagem de médico. E ele espera trabalhar lá no plano espiritual como médico, né? Ele espera ainda chegar lá e ser ainda chamado de doutor, né? Cuidar ali dos pacientes, né? Ele traz ainda essa roupagem. Só que ele não está vestido de acordo, né? Porque o plano espiritual é outra conversa. Não adianta ter só esse vestimento de roupa, não adianta me manter só no verniz social. O que vale é o que está interno. Por isso as virtudes, ali ele fala que é a roupagem, que é a túnica nupcial desse banquete. Então ele chega lá sem tantas virtudes, mas ainda querendo exercer a medicina. Então, como que nessa situação da parábola de Jesus, como que iria acontecer? O que seria esse amarrar mãos e pernas e pés? É deixar ele sem movimento naquela situação. O que acontece? Ele vai então com Clarencio pedir um posto de trabalho. Só que ele está querendo trabalhar como médico. E aí ele vai lá numa entrevista e ele percebe a situação lá da colônia que é diferente. Eu não vou contar para vocês não, porque quem ainda não viu o filme, não leu o livro, aproveita para ler, porque é muito interessante. E ele com a entrevista junto com uma senhora lá, ele percebe que o problema não está nas pessoas, mas está nele mesmo. E ele já sai de lá um pouco diferente. Ele fala, nossa, aqui a situação é um pouco diferente do que eu estou acostumado lá na Terra. E o que Clarencio dá para ele? Uma vassoura, um balde, e fala para ele assim, olha, você vai ser auxiliar de enfermagem. Imagina, para quem era médico, né, tinha uma posição na Terra, chega no plano espiritual querendo trabalhar como médico, porque era assim que ele se identificava, e vê ali uma situação totalmente diferente. O ranger, o choro e o ranger de dentes é situação de espírito rebelde. Como ele talvez no início sentiu, mas ele se fortaleceu. E nesse posto de enfermagem, né, ele troca a roupa, né, então ele se torna auxiliar de enfermagem, ele teve que realmente limpar o chão, limpar paciente, e ele aprendeu coisas maravilhosas. Fez uma amizade muito grande com Narcisa, que é um ponto fundamental nesse aprendizado de André Luiz. Então, quando ele tem seus pés e mãos amarrados, porque ele não consegue exercer aquilo que ele quer, ele recebe uma nova proposta, é um aprendizado imenso. O que ele não aprendeu limpando o chão, né? Quem não leu esse livro, fica aí a dica que é muito interessante. E André Luiz fala no livro Nosso Lar, achei até interessante, até trouxe aqui para compartilhar com vocês. Ele fala o seguinte, olha, de fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folhear o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. A gente precisa aprender a ler realmente, a trazer esse evangelho para o nosso dia a dia, não ficar lá como, uma parábola, as escrituras, a história de Jesus, não, o evangelho é para ser vivido na nossa vida, no nosso dia a dia. E ele fala, em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvira. Às vezes a gente quer tanto essa questão material do imediatismo que a gente esquece de olhar essas sementes que o plano espiritual nos traz. Essas sementes que são plantadas em nós, espíritos imortais, com inúmeras potencialidades de aprendizado. E com certeza, André Luiz, diante dessa situação constrangedora, exercitou as virtudes da humildade, da compaixão, da mansidão. E trouxe obras maravilhosas através do Chico, né? Que é a sequência do Nosso Lar, que é o primeiro livro, e nós temos inúmeros, né? Mensageiros da Vida Eterna, e assim vai. Tantos outros, acho que são 13 ou 14 livros dessa obra, que é excelente. Então, essa é a proposta. O ser jogado às trevas não é o sofrimento, mas é o despertamento. Porque é somente nas trevas que eu vou conseguir, é o outro ponto da gangorra, que eu vou conseguir buscar a luz. Eu vou conseguir fazer o movimento ao contrário. Então, essa é a forma mais bonita de nós entendermos que todas as situações
da nossa vida não é para sofrimento, até porque essa parábola, apesar de ser forte na hora que a gente lê inicialmente, a proposta maior dela é da alegria, uma festa de casamento, a festa da união do divino em nós. Essa é a proposta dessa parábola, mas ele nos faz essa alerta. E quando ele finaliza, que é a mesmo do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos, porque nós precisamos fazer essa mudança. Nós precisamos mostrar a nossa competência para exercer determinadas funções. No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá uma explicação muito bonita, que o verdadeiro cristão é reconhecido pelas suas obras. Essa é a nossa proposta, de fortalecer as virtudes, buscar essas sementes que com certeza já foram lançadas em nós, talvez até milênios, né? Quantas vezes nós já ouvimos o Evangelho? Quantas vezes nós já ouvimos a proposta de Jesus? E por que é tão difícil? Nessas indas e vindas de reencarnações e reencarnações, quantos aprendizados nós trazemos? Mas é necessário a gente fazer esse esforço. É necessário a gente fazer essa busca. Talvez hoje nós estamos um pouco mais amansados, né? Esse espírito rebelde hoje talvez não grite tanto, né? Às vezes a gente brinca, né? Que em reencarnações passadas, quando alguém me irritava, quando alguém agia contra os meus interesses, com certeza eu mandava matar, né? Porque isso fazia parte lá atrás da cultura, né? A gente fazia tudo na ponta da faca, né? Era desse jeito. Hoje a gente já não faz isso mais, nós já conseguimos amansar. Mas ainda penso quando alguém vai contra nossas vontades, ou quando as situações não são favoráveis, eu não mando matar. Mas no pensamento eu mato, né? No pensamento eu faço, crio confusões e discuto tudo em pensamento. Vai chegar um momento que eu não vou precisar nem disso, porque eu não vou nem pensar isso mais. Essas agressões não vão me atingir. Não porque eu sou melhor do que os outros, mas porque eu já compreendi que cada coisa no seu tempo, que cada um tem a sua história, que a gente dá aquilo que a gente tem. A compreensão, o perdão, é compreender o momento de cada um e não exigir do outro aquilo que ele não tem condições de dar. Nós ainda chegaremos lá, com certeza. E para finalizar, tem um relato de Lívia que eu acho muito bonito, naquele livro Há 2000 anos, de Emmanuel. Lívia era mulher do senador, né, do Publius Antúnio, que é o Emmanuel, e uma mulher romana, com todas as regalias, com tudo mais, ela conhece a proposta de Jesus. É uma história também muito bonita, essas obras de Emmanuel, que são Paulo Estevão, Há 2000 anos, Há 50 anos, Ave Cristo e Renúncia. São obras maravilhosas. E nesse livro, Lívia, né, que já estava nessa proposta de Jesus, já se sente tocada por essa proposta de Jesus, ela, por uma situação ali de equívoco, ela vai parar no circo romano para ser devorada pelos leões, que é as cenas dos primeiros cristãos, né? E quando isso acontece, a história, né, tem várias ali situações, mas quando isso acontece, ela em momento nenhum fica preocupada e ela se entrega àquela situação porque ela não tinha mais nada a fazer. E ela se entrega àquela situação. E quando ela passa dessa situação, desse martírio, né, do circo romano, quando ela chega no plano espiritual, porque eles ali eram socorridos e são levados à pátria espiritual, ela percebe uma estrada luminosa que chama atenção. E ela percebe seres reluzentes, né, seres iluminados, indo e vindo na busca de outros espíritos que estão desencarnando. E ela chega num local de uma paisagem belíssima, que ela não consegue nem descrever direito no livro. E os sons são todos harmoniosos. Existe música em tudo que acontece. É como se o próprio vento fosse música.
tudo é tranquilidade, tudo é paz. E ela olha para trás e vê lá a sombra da terra, vê as trevas, vê ainda as amarguras. E ela faz um relato muito bonito para esse espírito que lhe acompanha no trajeto até a pátria espiritual. Ela diz o seguinte: meu amigo, diz entre lágrimas, as agonias terrestres são um preço misérrimo para tantas recompensas radiosas e imortais. Se todos os homens tivessem conhecimento direto de semelhantes venturas, não possuiriam outra preocupação além de buscar o glorioso reino de Deus e de sua justiça. Se nós realmente, perdêssemos essa dualidade de sentimentos e realmente sentíssemos essa misericórdia divina que age em nossa vida, e aceitássemos todos esses convites que a vida nos traz para participar desse banquete, lá no plano espiritual, quando desencarnarmos, nós vamos talvez ter a mesma sensação de Lívia, que foi tão pequeno o preço, que a misericórdia divina é tão ampla, que talvez até, como já é dito pelos Espíritos, no livro dos Espíritos, que o nosso esforço é tão pequeno diante da misericórdia divina, que às vezes por uma falta imensa, um pequeno movimento meu alivia. Jesus já disse para Pedro, o amor apaga uma multidão de pecados. Essa é a proposta nossa, esse movimento, que a gente não tenha medo desses convites da vida, que nós nos preparemos para esse banquete com alegria, com gratidão, e cada convite que a vida fizer, que nós tenhamos esse olhar de gratidão. Porque a proposta de um planeta de regeneração, a proposta da humanidade em Cristo, é que todos nós tenhamos essa satisfação de participar desse banquete, onde nenhum ser, encarnado ou desencarnado, vai passar por fome material ou espiritual. Porque a gente sabe que não é só a fome material, não é só a fome do corpo físico, mas a fome espiritual é um dos grandes problemas da humanidade. A fome espiritual que nos deixa entrar em depressão, que nos dá tristeza, que nos dá desânimo, que leva tantas pessoas ao suicídio, que leva tantas pessoas a desanimarem das suas próprias propostas encarnatórias. Então, a proposta do banquete, para que um dia nós cheguemos onde, nessa grande mesa, onde não vai existir nem a fome material do corpo necessário como instrumento de evolução, nem a fome espiritual. Gratidão a todos vocês que participaram desse estudo, que a gente tenha uma semana iluminada, que a gente tenha essa proposta de paz em nosso coração. Que Jesus nos abençoe infinitamente e que a gente perceba, que a gente sinta realmente essas bênçãos do Mestre em nossa vida. Muita luz, muita paz em nosso caminho. Gratidão a vocês. Boa noite.